Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado para compartilhar com todas vocês o Evangelho dele nessa linda e especial conferência, Conferência Flores. Quero agradecer a Deus também pela vida da Tati e oro para que ela continue sendo ousada, sendo destemida, com os seus olhos no Senhor e fazendo com que mulheres, com que vocês sejam também ousadas, destemidas, sendo tudo aquilo que o Senhor deseja que vocês sejam. Não posso deixar de agradecer mais uma vez, assim como fiz no último ano, agradeço a todos os nossos times, a todos os nossos voluntários que mais uma vez estão provando sim que através da tecnologia podemos levar essa conferência os 4 cantos dessa terra. A minha eterna gratidão a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Meninas, assim como no ano passado, eu também quero compartilhar com vocês uma palavra muito prática, né? Muito prática. Vocês já foram muito abençoadas, acredito eu, com as ministrações, com as canções, com a interação, enfim. E, mais uma vez, quero ser prático. E eu creio que essa palavra que eu estarei ministrando, Deus pode usar a vulnerabilidade de vocês, a fragilidade de vocês, né, para serem a versão mais destemida que vocês podem ser. Né? Eu gosto desse termo, uma vulnerabilidade destemida, né? Eu acho que isso representa muito bem o que é a mulher, ao mesmo tempo frágil, mas ao mesmo tempo forte em Deus. E o texto que me veio à mente é Isaías, capítulo 40, versículo 26 ao versículo 31. Isaías 40, né? Capítulo 40, versículo 26 ao versículo 31. Olhem só que texto magnífico, que texto maravilhoso. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ei, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oremos. Pai, muito obrigado por essa palavra, que eu diminua para que o Senhor venha crescer, que seja um tempo de edificação, consolação, exortação e também um tempo de salvação. Assim que oro, em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Gente, vamos lá. Esse momento, né, que o Isaías profetizou esse texto, foi um momento muito tenso para o povo de Israel. Por quê? Porque alguns inimigos estavam prestes a chegar em Jerusalém e fazer estragos consideráveis. Ou seja, o povo estava um tanto quanto apavorado do que ia acontecer na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. É um pouco daquilo que a gente tem vivido, né? Desde março de 2020. A gente não sabe muito bem como vai ser a nossa próxima semana, o próximo mês.
Então, Deus usou o profeta Isaías, e espero que ele me use nesse tempo com vocês. Deus usou o profeta Isaías para dizer ao povo que a esperança deles não dependeria dos fatores externos, mas das convicções internas. Esses dias eu estava assistindo uma notícia num determinado canal de televisão, aí mudei de canal, a mesma notícia, mas numa perspectiva totalmente contrária, né? Eu falei, mas não é notícia? A notícia daqui não deveria ser a mesma do outro canal, mas coisas paradoxais, não era nem uma questão de ponto de vista, entende? Fake mesmo, agora eu não sei quem estava mentindo. Então, essa é a fase que a gente tem vivido, a gente não sabe quem está falando a verdade, a gente não sabe para onde caminhar, sabe? Quando nós olhamos para os fatores externos, mas assim como o profeta está ensinando o povo dele a olhar para dentro de si, encontrar Deus, encontrar esperança, eu oro para que a gente consiga também, nesse tempo tão difícil, trazer à memória aquilo que de fato nos dá esperança. E assim como o povo de Israel precisaria esperar em Deus, que a nossa esperança nunca morra. E eu percebo também nessa profecia de Isaías a preocupação que ele tem em ensinar o povo a fazer com que eles colidam as questões naturais numa perspectiva sobrenatural. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Olhem só o que Isaías escreveu. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Sabe, meninas, não seria normal aprender primeiro a caminhar, depois correr e depois voar? É muito doido isso. Teoricamente deveria estar assim, né? Aprendam a caminhar, depois corram, depois voem. Pensando naturalmente, sim. Mas no sobrenatural não, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus, ele vira sim as coisas de ponta cabeça, fazendo o que ele bem entende para vivermos aquilo que jamais imaginaríamos viver. E de maneira bem prática, como eu prometi a vocês, à luz desse texto de Isaías, eu quero compartilhar 3 princípios para vocês serem vulneravelmente destemidas em Deus. 3 princípios. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é esse. Aprendam a voar. Aprendam a voar. É nessa sequência, vocês não podem inverter. Aqui, as ordens dos fatores alteram o produto. Então, primeira questão, aprendam a voar. Aprender a voar aqui tem a ver com a nossa comunhão com Deus. Tem gente que acorda e já vai para o WhatsApp. Tem gente que acorda e já vai para o e-mail. Tem gente que... Ei, comece o teu dia voando. Comece o teu dia em comunhão com Deus. Precisamos estar em lugares altos, porque é de lá que vêm as nossas melhores perspectivas. Precisamos, logo quando acordamos, deixar toda a realidade, peso, engano. Precisamos nos separar de toda a realidade terrena, preocupação, ansiedade. Quando acordamos, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos nos aproximar de onde Ele habita, porque nesse lugar sempre relembraremos quem somos diante dEle. Então, o primeiro conselho que eu dou a vocês, vocês que desejam ser destemidas, quando vocês acordarem, voem, estejam com Deus, que o primeiro momento do dia de vocês seja com Deus. Segunda questão, ou melhor, segundo princípio, aprendam a correr. Correr aqui tem a ver com o nosso chamado cristão. Não é à toa que um dia o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
que o Paulo está ensinando aqui, ele sabia muito bem dessa realidade por passar por muitas cidades gregas, onde os esportes, a prática do esporte já acontecia. O que o Paulo está dizendo assim, aqui é que atletas são focados, atletas eles não ficam olhando para o lado, corredores eles olham para a sua meta. Sabe, mulheres, vocês foram chamadas para edificar a igreja de Jesus Cristo na terra. Sabe, não para viverem, para edificar a própria plataforma de vocês, para verem o número de seguidores no Instagram aumentar, números de like. Não, nós estamos aqui por um propósito muito mais urgente, muito mais eterno e muito mais nobre. Que propósito é esse? O propósito de levar o Evangelho de acordo com os dons e talentos que Ele tem confiado a todas vocês e no lugar onde Ele tem estabelecido vocês. Terceiro, aprendam a caminhar. Caminhar aqui tem a ver com as atividades do nosso dia a dia. Ser mãe, ser filha, ser vó, ser engenheira. No caso eu, pai, ok? Mas no caso de vocês, mãe, filha, vó, engenheira, dentista, designer, fotógrafa, enfim. São as coisas do dia a dia. Aqui tem a ver em realizarmos com excelência as coisas mais corriqueiras e simples da vida. Se vocês voarem, correrem, com certeza vocês terão o pique necessário para andar e para fazer de maneira especial as questões mais básicas, mais simples, que todo ser humano tem que fazer. Infelizmente, às vezes invertemos. Queremos começar o dia correndo, ou melhor, andando, depois a gente vai correr, depois a gente vai tentar voar. Não. Na perspectiva divina é ao contrário. Você começa com Ele, entendendo o projeto que Ele tem para a tua vida. E aí sim, né, quando a gente busca o seu reino e as demais coisas, com certeza vão sendo acrescentadas. Em resumo, para vocês serem vulneravelmente destemidas em Deus, voem para se aproximarem de Deus. Corram para construírem o reino de Deus aqui na terra, o reino dele aqui na terra. E caminhem para realizar os desafios mais simples que uma mulher pode realizar. Se isso ocorrer de maneira disciplinada, escrevam aí no chat, disciplinada. Eu preciso ser disciplinado, vocês precisam ser disciplinados. Se isso ocorrer de maneira disciplinada, nessa ordem, voando, correndo e andando, vocês voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustas, andarão e não se cansarão. Minha oração para essa conferência é que vocês, de fato, sabe, tenham sido abençoadas com cada ministração, mas não adianta apenas vocês serem ouvintes, vocês precisam praticar. E que esse sermão venha de verdade servir para que vocês apliquem tudo aquilo que vocês aprenderam nesse tempo tão saudável. Tirem do papel todo esse conteúdo. Se tornem mulheres destemidas, tanto na área espiritual, emocional, física, familiar e também profissional. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Eu oro por mulheres que estão escolhendo ser destemidas e que, à luz desse texto de Isaías, elas possam aprender que o dia, para começar bem, ele precisa começar contigo. No segundo momento, que elas possam sempre compreender o porquê elas estão aqui na terra. Elas estão aqui na terra para estabelecer o teu reino. E terceiro, fazer as coisas que todo ser humano faz. Que elas nunca venham inverter essa ordem. Essa é a minha oração. Que elas possam, de fato, ser abençoadas, equipadas, fortalecidas por Ti. Obrigado por essa conferência. Em Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Quem está feliz, escreva aí no chat. Amém.
Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por esse tão singelo convite. Um beijo no coração e até a Conferência Flores 2022. Tchau, tchau.